Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos falar aí sobre a proposta do arcabouço fiscal. A Isis Taciarini acabou de informar que a reunião terminou, né, do presidente Lula com a equipe econômica, ainda sem nenhum anúncio. Essa proposta está pronta já há algum tempo. Essa demora toda já dá o sinal de que tem alguma coisa pegando nos bastidores, né, Vera? Não é uma proposta pacificada dentro do governo, né? Exatamente, Carol. Não foi recebida com nenhum entusiasmo, né, pelo Palácio. Tanto é que o Lula demorou para receber o ministro, aí quando recebeu o fez num quórum ampliado ali, chamou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a ministra da Gestão, Esther Dweck, para também estarem presentes. E o Haddad foi muito ali estranho na saída, porque ele falou, tá com o Lula, se ele quiser ele vai anunciar. Não era isso que se tinha como expectativa, né? E sim um anúncio conjunto de governo, uma coisa ali, olha, essa é a proposta do governo, e não ser tratada como a proposta do Haddad, que vai ser submetida a um grande escrutínio aí. O que está pegando, né? O que está pegando é aquilo que a gente já sabe desde que o governo começou, até mesmo desde a transição. Tem uma ala que quer que o presidente cumpra as suas promessas logo de campanha para estabelecer aí uma maioria na população e uma popularidade alta. Essas propostas demandam muitos gastos, ninguém quer falar em corte de gastos nesse momento e a Fazenda acha o contrário. Acha que o momento para se cortar gastos é em início de governo e que depois vai ficar cada vez mais difícil. Que para que haja uma queda sustentável da taxa de juros é preciso que o governo demonstre austeridade fiscal, ou seja, que vai saber fechar as torneiras, contrair os gastos para levar o déficit para baixo, tentar fazer um superávit de novo em algum momento, porque o Brasil tem vivido de déficits sucessivos, e controlar a trajetória de alta da dívida pública. Então, são objetivos que diferem muito e isso está causando todo esse tensionamento. Vamos ver como o Lula vai agir. Ele tem uma viagem grande para a China daqui a alguns dias, daqui a uma semana. O Haddad vai nessa viagem, mas também o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, está na comitiva e ele está sendo colocado pelo PT como uma espécie de antípoda do ministro da Fazenda, alguém que está ali no BNDES fazendo um contraponto permanente em termos de proposta de política econômica. Então, e a comitiva vai ter outros ministros, outros empresários, então vai ser muito ruim para o governo se até a viagem não houver uma sinalização muito clara de qual é a linha nessa questão da nova meta fiscal. Uma fonte hoje falou, arcabouço é uma palavra péssima, né? Parece calabouço, parece uma coisa bem negativa e tal, arcabouço fiscal já carrega um peso, e é verdade, né? Toda essa discussão está eivada desse peso. Então vamos falar nova meta fiscal, porque é disso que se trata, dizer o quanto você quer gastar, quais são as suas propostas para conter os próprios gastos e quando você espera fazer um superávit, é disso que se trata. Então vamos ver se a semana começa com alguma indicação mais clara do governo nesse sentido, até porque a gente sabe, tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central na semana que vem, é essa reunião que vai indicar o que vem por aí com os juros. Ninguém espera que haja nenhuma mudança nessa reunião desse mês, mas alguma indicação, por exemplo, sobre o que vai ser feito em maio. E aí, para isso, é importante que se tenha pelo menos mais pistas do que tem na proposta da Fazenda, que até agora não vazou. A gente sabe só linhas muito genéricas do que vai por ali. E como se não bastasse toda essa conversa sobre o arcabouço fiscal ou as metas da parte econômica, tem também aquela crise causada por aquela limitação dos juros do crédito consignado, né? Que os bancos acabaram depois também suspendendo esse tipo de empréstimo e agora Casa Civil e Fazenda entrando nesse debate para tentar ver qual vai ser o rumo definitivo.
Olha, Muniz, eu acho que esse episódio deveria ser tomado pelo governo como um exemplo, um caso emblemático e ali uma historinha sobre o que não se deve fazer em termos de política econômica. E é justamente mais ou menos o que o PT e a área política vem pressionando. Hoje tem no site do PT uma convocação para atos em 10 capitais contra o presidente do Banco Central e pela redução da taxa de juros. Pois bem, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, achou por bem tratar de colocar no Conselho Nacional da Previdência Social uma proposta e aprová-la na canetada ali, na base unilateral desse Conselho, uma redução da taxa de juros do crédito, do teto da taxa de juros do crédito consignado. Então, bancos que antes podiam cobrar até 2,14% de juros, passaram a ter como teto 1,7%. Qual foi o efeito, né, dessa mágica? Olha que ideia ótima, o governo reduz a taxa de juros do consignado. Os bancos falaram, então tá, com esse valor aí a gente não dá mais. Não se faz as coisas por decreto, não se faz por mágica, não se faz por canetada, porque o mercado tem regras próprias. E tanto é que até a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também saíram da lista de instituições que ofereciam crédito consignado para aposentados, né, do INSS. E qual pode ser o resultado dessa grande ideia magnífica? É que os aposentados, sem a opção de contrair um empréstimo dentro da sua aposentadoria pelo INSS, vão contrair nos bancos em outras modalidades ainda mais caras. Então, os juros vão sair mais altos e a pessoa vai se endividar mais. Então, uma ideia estapafúrdia que gerou uma reação imediata e cristalina para se mostrar que não é dessa maneira que se faz política econômica, e agora o governo tentando apagar um incêndio. Veja que, num primeiro momento, agora estão dizendo, né, foi uma ideia lateral do Carlos Lupe, mais ou menos, porque quando ele anunciou, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Governo, e mesmo a Casa Civil, anunciaram nas suas redes com as governo reduz taxa de juros do consignado. Quando o negócio deu errado, sabe o que eles fizeram? Apagaram as postagens. E aí deixaram o Carlos Lupe sozinho pendurado nessa brocha. Na segunda-feira se reúnem com ele para tentar dissuadi-lo dessa ideia, deverão tentar reverter a decisão do Conselho Nacional da Previdência Social, e aí tem uma historinha com começo, meio e fim, quase uma fábula de como dá errado você imaginar que você baixa juros assim, ó, num estalar de dedo e por pura vontade do governante, do ministro, do partido, de quem quer que seja. Bom, e em meio a tudo isso, saiu a estimativa primeira oficial desse governo de inflação e de crescimento. A estimativa de inflação aumentou, do crescimento caiu. Não chega a ser uma surpresa para quem acompanha os dados do mercado, mas agora já oficializado e precificado pelo governo, né? Exato, Carol. É a primeira do governo Lula e elas são piores, mais pessimistas do que a última deixada pela gestão Bolsonaro. Então, a alta da economia, né, a alta do PIB, está projetada para esse ano em 1,61%, com o Bolsonaro estava em 2,1%. Ainda esse 1,61% é bem acima do que o mercado projeta, porque a estimativa do Boletim Focus, que reúne a previsão de instituições de mercado e faz uma média, é de 0,85%, não chega a 1% por enquanto. Então, todo mundo aí com pessimismo em relação à nossa capacidade de crescer nesse ano, os juros têm uma boa parte a ver com isso, a inflação tem outra, e a estimativa de alta da inflação pelo governo é de 5,31%, o que nos coloca acima do teto da meta. A meta para esse ano é uma meta bem estoica, bem austera, de 3,25%, com uma margem aí de 1,5 ponto para mais ou para menos. Então, no limite, ela é de 4,75%, e também o Focus, e agora a previsão oficial, estimando que se vai passar disso. Então, isso explica um pouco esse nervosismo todo que existe em torno das decisões econômicas. Porém, o nervosismo geralmente leva a decisões ruins, decisões pressionadas pela política.
O que se tem de ter é um rumo em economia. O rumo nem sempre dá resultados imediatos, mas ele dá resultados de longo prazo. O ministro da Fazenda, com base no seu discurso moderado, está construindo aos poucos uma credibilidade que ele não tinha quando ele foi nomeado. Quando ele foi nomeado, ele foi visto com extrema desconfiança e ele sabe disso. E ele foi construindo na base da conversa com o Banco Central, conversa com os setores da economia, conversa com os seus pares dos outros ministérios, uma confiança de que ele sabe o que ele quer propor. Se vai dar certo ou errado, é uma outra coisa. Mas se você nomeia alguém para chefiar a economia, para ser o ministro da Fazenda, você tem de dar instrumentos e prazo para que ele execute o seu projeto. Então, a gente entrevistou, por exemplo, a Luísa Trajano, que está no 2+1 dessa semana, e ela falou, olha, aqui no setor produtivo não tem essa histeria, não tem esse desespero com a política econômica do governo. Então, o mais racional em termos de uma política de Estado é deixa o homem trabalhar. Deixa ele fazer a política dele e ver o que vai acontecer, ver se vai caminhar para uma coisa de confiança, de previsibilidade, que até melhore as expectativas econômicas. Não parece ser esse o cenário que o Haddad vai encarar pelas próximas semanas. Tem aí mais turbulência no caminho, como a gente disse no início dessa conversa, e essas projeções só jogam mais lenha na fogueira, mais gasolina nessa fogueira aí. Então, vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Vamos com a música, que já estamos aqui em cima do laço, e sei que você tem dica de série, adoro suas dicas de série. Conta pra gente. Pois é, depois de morrer de medo na série de zumbi, né, lá no The Last of Us, eu peguei por uma coisa mais levezinha, Carol, logo em seguida. E aí eu comecei a ver na Amazon Prime Video a adaptação para a série de um livro que é best-seller americano. O livro chama Daisy Jones and the Six, a história de uma banda. É ficção, mas é baseada livremente na história do Fleetwood Mac, que é uma das minhas bandas favoritas da vida, e daí por isso que eu fui atrás. E o livro é adaptado também pela autora dele, ela está entre os roteiristas, a Taylor Jenkins Reid, que é autora de vários best-sellers Água com Açúcar. A série é super Água com Açúcar, mas ela tem um clima, um mood ali muito bacana dos anos 70, lembra muito o filme Quase Famosos. Quem assistiu sabe, é aquela atmosfera dos anos 70, muito glamour, roupas bonitas, classic rock. A trilha sonora é muito legal e tá nas plataformas de streaming. Eles fizeram músicas originais para serem as músicas da banda e tá no Spotify e nas outras plataformas como Daisy Jones and the Six. Então, recomendo muito. A atriz principal, que é linda e tem um superstar quality, é a Riley Keough, que é a neta do Elvis Presley. Então tem a música na veia também e ela canta realmente nesse disco. Então a gente vai com uma das músicas do álbum Aurora, que é o álbum da banda na série, e eu recomendo que vejam. É Água com Açúcar, não me cobrem depois, não tem camadas, os personagens não tem camada, tem música, gente bonita e clima dos anos 70, tá, gente? É pro fim de semana. Ótimo. Muito bom. Já gostei do climinha, tô precisando desanuviar depois de The Last of Us, que é muito tenso, gente. É Pelo amor isso, de Deus. foi essa Nem minha Pedro Pascal alivia. Isso aí. Beijo, Vera, bom fim de semana. Beijo, gente, até segunda. Beijo, Tchau, tchau. bom final de semana.